8 coisas que você não deve dizer ao seu filho. Então, se você está interessado em saber quais são, fica até o final desse vídeo. Combinado? Olá, tudo bem? Eu sou a Jane Garcia e aqui é o nosso Educar e Amar. Antes de nós falarmos do tema do vídeo de hoje, eu já quero pedir aí para você se inscrever no canal, já ativar o sininho para que você não perca aí os próximos vídeos, seja avisado quando eles já estiverem no ar. Também, se você gostar desse vídeo, me ajuda aí dando um joinha, compartilhando esse vídeo para que o nosso canal ele possa continuar tendo os vídeos novos, que ele possa crescer, dar uma forcinha aí no canal, tá bom? Então, separei hoje aí esses 8 pontos para trazer aqui para o canal, porque é muito importante, a gente tomar cuidado aí com as nossas palavras, o que a gente fala, o nosso comportamento, porque eles influenciam diretamente na vida dos nossos filhos. Então, vamos direto ao assunto, quais são? Então, qual é a primeira coisa que você não deve dizer ao seu filho? Não compare ele com outra criança ou pessoa. Quando você faz isso, a criança ela pode se sentir menosprezada, inferiorizada, incapaz. Lembra que cada um tem o seu tempo, cada criança ela é única, tem a sua personalidade, a sua forma de aprendizado. Então não compare ela, sabe? Pensa sempre em você. Você gosta quando fazem comparações de sua com outra pessoa? A criança também não gosta. Nós somos adultos e constantemente nós estamos aprendendo, constantemente nós erramos também. Você quer ver uma coisa bem legal que você pode fazer ao invés de ficar cobrando ele, comparando ele com outra pessoa? Pegue uma atitude dele que ele já fez, que já foi bastante positiva, e fale para ele assim quando ele te trouxer uma dificuldade, alguma situação, e você pare e fala: olha, mas lembra que aquela vez, diante de uma situação semelhante, você conseguiu resolver? Você lembra que você estava com essa mesma dificuldade em tal situação e você conseguiu, você foi capaz? Quando você compara ela com ela mesma, mostrando que ela já conseguiu, que ela tem condições, é uma outra situação. Então, se for comparar, compare com ela mesma, lembrando que ela tem condições sim, que ela já conseguiu tal situação, mas nunca mostrando ela, comparando ela com uma outra pessoa. Ninguém gosta de ser comparado. Você não gosta, eu não gosto, a criança muito menos. Então, vamos agora para a segunda coisa que, em hipótese alguma, você deve dizer para a criança. Não rotule seu filho. É ficar falando para ela: você é isso, você é aquilo. Por exemplo, você é chata, você é preguiçosa, você é folgada, você é burra, você não consegue, você é aquilo outro, enfim. Você ficar rotulando o seu filho com palavras pesadas, E por quê? Porque assim não é legal. Aí eu vou te dizer uma coisa que eu até anotei aqui, que eu achei interessante para te falar, que diz o seguinte, As palavras, elas projetam verdades, que é a chamada lei da transformação, que seria o quê? Palavras criam pensamentos, que criam sentimentos, gera comportamentos que definem resultados. O que isso quer dizer? Que uma coisa ela vai levando a outra, e aí isso pode ser algo bom ou algo ruim. Então, nesse caso, quando a gente está rotulando a criança, você começa a criar nela alguns pensamentos baseados naquilo que você falar. Então você não consegue, você é incapaz. Ela começa a ter um sentimento em cima disso, de que eu sou incapaz, de que eu não consigo. Ela começa a alimentar aquilo dentro dela. Automaticamente cria um comportamento para a criança, Porque ela foi alimentando tudo aquilo, e aí o que vai definir o resultado. Não rotule ele, nem para as coisas boas e nem para as coisas ruins. Quando eu digo coisas boas, como por exemplo, você é muito inteligente, você é isso, quando você tá enaltecendo demais, é muito legal, todo mundo gosta de ser elogiado, você deve gostar, eu também gosto, mas tem que tomar cuidado com o excesso, porque vou dar para você mais claro aqui. Quando você rotula a criança muito naquela questão que você é inteligente, a criança ela fica com aquela responsabilidade. Então ela vai para a escola, por exemplo, e diante de uma situação ali, numa prova, ela vai mal naquela prova. Ela não vai conseguir lidar com a emoção daquele resultado, porque dentro dela ela tá, poxa, mas eu sou tão inteligente, como que eu fui tão mal nessa prova? Ela
começa a alimentar aquilo de uma forma negativa, porque ela cria uma autocobrança dentro dela, baseado naquilo que você rotulou. Então tome cuidado. Você pode sim elogiar o seu filho, né? Incentivá-lo, mas cuidado com esse excesso em forma de rotulação. Vamos agora para a terceira coisa que você não deve dizer ao seu filho. Não tire a criança da situação problema em que ela se encontra. Um grande erro é quando a criança está ali de frente para um conflito, o adulto, né, o pai, a mãe tenta tirar ela daquela situação, distraindo ela ou até mesmo poupando ela de enfrentar aquilo. Não é muito bom porque, né? Quando você tira a criança daquela situação, você está dizendo, é como se você dissesse para ela, olha, diante de um problema ou diante de uma situação, você pode dar as costas e simplesmente não fazer nada, né? Você pode fugir do problema, você não precisa encarar aquele problema, ou até mesmo os pais, o adulto toma aquele problema para si e aí quer tomar a frente, cria um escudo para resolver no lugar da criança. Então assim, não queira tomar partido dos conflitos da criança. Aí você vai me dizer, mas ele é pequeno, vou deixar ele... Não, o que você pode e deve fazer é instruir o seu filho, conversar como se você estivesse mediando aquela situação. Quando ele for adulto, ele vai ter conflitos de verdade e ele não vai saber lidar. E você não vai estar lá o tempo inteiro. Então, como que ele vai lidar com os conflitos reais da vida? Então, tome cuidado. Então, para não tomar partido à frente das situações do seu filho. E qual é a quarta coisa que você não deve dizer ao seu filho? Nunca diga para parar de chorar. Olha só. Essa é uma situação muito comum, né? Muito comum acontecer, a criança começou a chorar, para de chorar, não chora, tal. Mas o que você precisa fazer? É ensinar o seu filho a ter controle das emoções. Então, claro, você está do lado, você sabe por que aquele choro começou. Se é um choro sem nenhum sentido, começou por causa de uma manha, de uma pirraça, você está de repente dizendo um não de uma situação para ele que você vê que não tem motivo para chorar. Ao invés de você falar, para de chorar, e que você fale, por que você está chorando, meu filho? Qual é o motivo do choro? Eu não estou brigando, eu não estou brava, eu estou apenas te dando uma orientação. Deixe para chorar quando você realmente estiver numa necessidade de chorar, numa dor, numa situação que realmente tenha que chorar. Neste caso, não há motivo para chorar. Você nota que tem uma diferença, você está mostrando para a criança o quê? Que ela tem que ter um controle emocional. É diferente de quando você simplesmente diz a ela, não é para chorar. Quer ver uma outra situação também, que isso daí é das antigas, né? Menino não chora. Isso é colocaram isso, né, como algo aí de lei, porque os meninos não têm que chorar. Vira e mexe eu escuto isso. Isso é uma tremenda mentira, né? Então não fale para o seu filho, se for menino, porque homem não chora. Chora sim, o que precisa é controlar as emoções. Então cuidado para você não criar aí um adulto com coração de pedra, que não saiba ter sentimento. O que ele precisa, né, é entender que sentir, né, se emocionar é lindo, né, é uma coisa bonita, mas tem que ser feita de uma maneira controlada e diante das situações corretas. Por uma pirraça, uma bobeirinha, olha, não tem por que chorar. Então você precisa controlar, mas nunca chegue e fale, pare de chorar. Não é assim que você vai conseguir controlar as emoções dos seus filhos, tá bom? E qual é a quinta coisa que você não deve dizer ao seu filho? Não exija a perfeição. Você já deveria saber fazer isso, ou você já deveria saber que funciona dessa forma, você já deveria saber, você já tem idade para saber. Então cuidado com esse excesso de querer cobrar a perfeição do seu filho. Eu não sei qual é a idade que você tem, mas nós adultos todos os dias estamos aprendendo, nós erramos e aprendemos. Com os erros a gente aprende. Então assim, nós não somos perfeitos. Diante da situação, do conflito que a criança estiver enfrentando ali, o que eu te sugiro? Traga ela, né, diante da situação e fala, olha, mas por que isso aconteceu? Por que você fez assim? E se tivesse feito de uma outra forma, você faz a criança pensar, raciocinar naquela situação, criando uma solução.
e automaticamente criando nela responsabilidade, porque da próxima vez que ela estiver enfrentando uma situação, ela vai parar, ela vai analisar, vai ver os pontos do que ela pode fazer para resolver. Então olha como vai na contramão, né? Então existe formas simples de resolver, de ajudar a criança sem querer exigir dela. E qual é a sexta coisa aí que você não deve dizer para o seu filho? Não use da troca para conseguir o que quer. Quando você der uma ordem para o seu filho, o que ele precisa? É entender o porquê. Então você falou, filho, você tem que fazer assim, 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 entendeu? Se ele entendeu, ok. Se ele não entendeu, você vai explicar para ele. Então ele precisa simplesmente o quê? Entender a sua orientação. Se ele tiver uma dúvida ou não, você vai explicar e obedecer. Você precisa fazer com que seu filho entenda que a sua ordem ela deve ser obedecida e não que a sua ordem deve ser obedecida se você for dar algo em troca. Nem sempre o seu filho vai concordar com a sua ordem, mas ele não precisa concordar, ele precisa obedecer. Se você conseguir fazer com que seu filho entenda isso, ele vai ser um adulto exemplar, entendendo que tudo nesta vida tem algumas regras que tem que ser seguidas, independente se eu gosto, se eu concordo ou não. Mas se eu estou naquele determinado lugar, por exemplo, eu estou numa posição de filho, o meu pai é alguém que eu tenho que ter respeito e está me dando uma direção, eu tenho que obedecer, eu tenho que concordar e ponto. Sabe, ele não vai ser aquela criança que não sabe lidar com as frustrações, porque quando ele for adulto, vai ter regra para tudo, tem a regra para nós, tem regra para eles, né? Criança tem regra, adulto tem regra, tudo nesta vida tem regra. Uma coisa é você ter um filho de personalidade forte, outra já bem diferente é você ter um filho rebelde. Então tome muito cuidado com o que você está criando dentro de casa, se ele tem, e observar se ele tem personalidade forte ou se ele é rebelde. E a sétima coisa que você não deve dizer para o seu filho é: cuidado com o excesso de sim. Às vezes, para querer suprir a ausência, né, para querer de repente evitar aborrecimentos, os pais acabam aí falando sim para tudo, né? Até às vezes por aquele excesso do mimo, né? Tudo é sim, sim, sim. E a criança ela não aprende nunca a ouvir não. Entenda que o não, ele é tão importante quanto um sim na vida de uma criança. A vida, ela é dura. Então você imagina quando a criança for adulta e ela começar a ouvir os nãos na vida, porque a vida nos traz muito mais nãos do que sim. Como vai estar o psicológico dela para enfrentar os nãos que a vida vai trazer? Então, o não ele é importante, a frustração na vida da criança ela é importante. Cuidado para não criar um filho mimado, né, dentro do seu mundinho. Porque antes mesmo de você perceber, ele vai conhecer o mundo real, um mundo cheio de barreiras e de nãos, e aí você vai ter aí um adulto frequentador de terapias, né? Totalmente perdido, totalmente não conseguindo lidar com as frustrações, o que é muito, muito pior. Então é importante que a criança passe pelo não. Eu também, com os meus filhos, quando eu tenho que dizer não, meu coração fica ali às vezes, né? Ai, com dó. Mas é importante, eu não posso ceder a todos os desejos deles, porque a vida ela não é assim. Entenda que você está preparando o seu filho para um mundo, para uma vida inteira, não para ficar aí num casulo, né, imaginário. Então a criança ela vai ter aí um mundo pela frente para enfrentar. Então vai ser uma porta que pode se fechar, um não que ele vai ouvir numa situação e como que ele vai enfrentar isso. Então prepare o seu filho para o mundo real. E aí, qual é a próxima dica que eu te dou aí do que você não pode dizer ao seu filho? Não minta para o seu filho. Tome cuidado, óbvio, né, com os argumentos que você vai usar diante das perguntas, das dúvidas ou das situações. Por quê? Porque se você mentir para o seu filho hoje, ele pode até achar que foi verdade, mas no dia que ele crescer e entender que você enganou ele vai achar que ele pode mentir para as pessoas também, como se fosse um ciclo. Né? Minha mãe fez, meu pai fez, tal pessoa fez, então eu posso fazer. Então ela acha que ela pode fazer aquilo. Uma outra coisa, vamos supor, a criança tem que tomar vacina. E ela pergunta, mas vai doer? Não, não dói nada. Você está mentindo para ela. Ela vai chegar lá, ela vai tomar vacina, ela vai ver que doeu, e ela vai achar, poxa, meu pai, minha mãe mentiu para mim, então eu posso mentir também. Ela vai começar a mentir. Aí,
com qual postura você vai lidar com as mentiras dele se você mentiu também. Então, seja verdadeiro com o seu filho. Olha, a vacina ela vai doer sim, mas ela é importante para sua saúde, né? Mas é rapidinho, daqui a pouco passa. Eu acredito em você, que você vai chegar lá e você vai entender que é importante. Então, saiba lidar com essas situações de uma maneira verdadeira. Lembra, né? Nem tudo você precisa dizer para a criança, mas nunca minta, porque você está aí criando nela uma expectativa de uma coisa totalmente ao contrário e ela vai acabar começando a mentir também diante dos seus exemplos. E aí, olha só, lembra de uma coisa, tá? Toda e qualquer atitude tua, ela vai ser refletida na vida do seu filho. Você é o espelho do seu filho, é a referência que ela tem. Então tome cuidado. Então, se essas dicas te ajudaram, né, fez você refletir em uma ou outra, ou todas elas você viu que você precisa melhorar, né? Então hoje você tem duas aí opções, né? Ou você tentar trabalhar para que você melhore, ou lidar com as consequências, porque elas são inevitáveis. Hoje a gente vê muitos adultos aí cheios de conflitos, e quando você vai ver, foi algo lá atrás que ele trouxe com ele para a vida adulta. Então, a criança é a fase onde ela está absorvendo tudo aquilo que nós adultos entregamos para ela. Então, é muito importante que você entregue algo de qualidade, para que quando ela cresça, ela também venha ter essas qualidades junto com ela. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários, né, se esse vídeo te ajudou, o que você achou aí do que foi colocado no vídeo, se tem alguma sugestão. Vou ficar muito contente aí com o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!